Olá, prima, tudo bem? Eu costumo gravar esse tipo de vídeo aqui porque isso constrói o conhecimento daquele que está vendo e também com esse conhecimento adquirido você não pode ser enganado por qualquer coach de qualquer coisa que fale para você que você tem que mudar seu pensamento e meditar na montanha que tudo vai dar certo na sua vida. As coisas não funcionam assim. O universo é muito mais complexo do que parece. Então, assim, primeiro, prima, vamos entender o que é um osso, né? Então, assim, um osso é uma peça rígida que compõe o esqueleto do ser humano. O esqueleto serve para garantir locomoção, proteção aos órgãos internos, né, e o formato, né, sendo que o formato aí é consequência do seu posicionamento. Então, assim, só que os ossos eles não estão unidos magicamente, né? Então eu tenho um osso 1 vindo aqui de cima e eu vou ter um osso 2 aqui embaixo. E esses ossos eles se unem por estruturas que nós chamamos de articulação. Então, basicamente, existem 3 tipos de articulação, só que a que eu vou abordar aqui com você é específica para esse seu problema, tá joia? Vamos lá. Envolvendo esse músculo, a gente tem uma coisa, esse osso, a gente tem uma coisa que se chama cápsula articular. Então, essa aqui é uma articulação do tipo sinovial, já você vai entender por que isso. Então, você tem uma cápsula envolvendo esse lugar aqui, certo? Essa cápsula ela apresenta uma flexibilidade, então ela pode dobrar para lá, ela pode dobrar para cá, mas ela não pode se esticar. Mas vamos lá. Só que ainda assim, ó, eu uni os ossos por fora, mas aqui dentro eles ainda vão ter um certo movimento escorregadio. Isso não pode acontecer. Então, assim, para unir osso com osso, a gente tem ligamentos. Então, o ligamento impede que esse osso se separe muito desse seu par aqui, certo? Essa cápsula ela vai secretar um líquido, que eu vou fazer uma gotinha em azul aqui. Esse líquido se chama sinóvia ou líquido sinovial, como você queira. E para que serve isso? Bom, um osso ele não pode entrar em atrito direto com o outro. Eles têm os ligamentos para impedir com que esse osso vá para essa direção e que esse vá para essa direção. Mas ainda assim aqui, se você for ver bem e aproximar um ou outro, eles vão entrar em contato. Isso não pode acontecer. Então o que acontece? Eu vou desenhar em verde. Aqui assim a gente tem uma cartilagem. A gente chama de cartilagem hialina. Não se importe com os nomes, tá? Tenta pegar a estrutura e a função. Muito bem, então é essa cartilagem que vai encostar uma na outra e vai permitir com que esse osso deslize sobre o outro sem que haja desgaste do tecido. Então esse líquido, essa gotinha azul que eu desenhei aqui, esse líquido vai lubrificar essas duas cartilagens, vai hidratar elas para que você possa mover os seus ossos sem grandes problemas. Bom, uma vez que eu te expliquei tudo isso, agora esses ossos também têm que se mover. Eles se movem através de um motor biológico que nós chamamos de músculo, né? Então, assim, você tem um músculo do lado de cá. Eu apaguei as outras estruturas para não causar uma certa confusão mental e tornar mais didático. Então, você tem músculo 1 do lado de cá, músculo 2 do lado de cá. Então, esse osso aqui, por exemplo, ele tem um eixo, ele roda aqui. Então, esse músculo puxa esse osso para cá e esse outro puxa esse osso para cá, certo? Então, assim, os músculos funcionam como motor do nosso esqueleto, né? Bem, o que acontece então é que esses dois ossos aqui, eles estão bem alinhadinhos, né? Se você for traçar uma linha imaginária, que vocês vão ver que ele está muito alinhadinho. E isso a gente chama de postura. Então, o que é a postura? É a relação entre as peças que se interpõem nos ossos. Então, tudo que está relacionado a uma articulação tem uma postura, tem uma relação de funcionamento ótimo. O que vai acontecer com o parafuso se você apertar demais? Ele espana. O que acontece com o motor se você não colocar óleo? Ele vai se desgastando com o tempo. E a mesma coisa é a nossa estrutura esquelética aqui. É como igualzinho o funcionamento de uma máquina. O que acontece, por exemplo? Agora vamos para a sua coluna para você ter uma visão mais real disso. Ó, essa aqui é a nossa coluna, certo? E como você pode ver na imagem da direita, ela tem curvinhas específicas. Curva cervical, curva torácica, curva lombar, curva sacral. Então a coluna, se vista de lado, ela não é reta. Se vista de frente, ela é reta, mas se vista de lado, não. Tá? Então, por exemplo, essa curva cervical e lombar a gente chama de lordose. E essa curva torácica e sacrococcígea a gente chama de cifose. Então todo mundo tem isso. Então, assim, às vezes aparece alguma pessoa para você, eu tenho lordose. Não, graças a Deus que você tem lordose, porque as coisas têm que funcionar assim. Eu não sei se você consegue ver, mas eu vou até aumentar aqui. Ó.
Você percebe que entre um corpo vertebral, se você tiver com dúvida de o que é um corpo vertebral, pode digitar no Google que vai aparecer só esse osso aqui que corresponde a uma vértebra. Então a gente tem uma, duas, três, quatro, cinco, muitas vértebras, uma se sobrepondo às outras, e entre elas, como ela é uma peça óssea, eu tenho um disco de cartilagem, né? Esse disco intervertebral serve para amortecer os impactos da coluna, certo? Então ela tem essa estrutura aqui com essas curvas para que haja um perfeito amortecimento. Você pode ver que quanto mais para baixo vai chegando, maior o corpo vertebral vai ficando, justamente para suportar maiores pressões, né? Essa é a ideia. Pois bem, voltando aqui para o nosso quadro didático aqui, o que eu gostaria que você prestasse atenção? Eu vou estar olhando um indivíduo numa visão posterior, tá? Então, assim, eu vou desenhar um grande pescoço aqui. Aí daqui se projeta a cabeça do indivíduo, certo? Um cabelinho aqui para ficar charmoso. Mas, enfim, essa vértebra, então, vou desenhar ela bem grande. Eu tenho vértebra número 1. Muito bem. A vértebra ela tem algumas projeções laterais, nós chamamos de asa. Então, ela tem uma projeção para cá, uma projeção para trás. E ela tem uma projeção aqui, ó, nessa direção também. Se você olhar de lado, ela vai ficar assim, ó. É essa espinha aqui, ó, isso a gente chama de espinha da vértebra. É essa estrutura aqui que a gente consegue apalpar atrás da cabeça e nas costas quando a gente flexiona o pescoço para frente, tá? Então é essa estrutura aqui. Então, a gente tem uma vértebra número 1, uma vértebra número 2, né? E assim por diante. Acho que já deu para ficar claro que elas vão se seguindo até lá embaixo. Enfim, então você já sabe que essa vértebra não pode entrar em contato com essa, então ela tem um disco aqui, né? Um disco intervertebral que amortece esse impacto aqui, certo? Mas ainda assim eu vou apagar ele aqui, mas você continua imaginando ele aí para não virar muita poluição na tela aqui. Unindo essa vértebra número 1 com a vértebra número 2, a gente vai ter os ligamentos. Então a gente tem um ligamento aqui que sai desde o pescoço e vai até lá embaixo, unindo todas as vértebras, né? A gente tem ligamento aqui nas partes laterais também. Por quê? Porque querendo ou não a coluna se move, então ela também é uma articulação do tipo sinovial, que tem aquela cápsula que eu expliquei para você alguns momentos atrás. E para a coluna se movimentar, a gente tem músculos. A gente tem músculos aqui na lateral. Então pensa que esse músculo vai se contrair, essa vértebra vai tombar. Então ela vai tombar aqui e a outra vai tombar aqui, fazendo esse movimentinho, certo? A mesma coisa do outro lado. E a mesma coisa em X. A gente tem um músculo aqui, a gente tem um músculo aqui, e dessa daqui sai outro para cá, porque as vértebras também fazem um pouquinho de rotação. Agora, qual que é o problema, prima? Por que eu perguntei para você a respeito da sua postura de trabalho? Deixa eu abrir mais algumas fotos aqui, só um momentinho. Então, como você já sabe, ó, a coluna ela não é reta. E agora você já consegue visualizar mentalmente algum tipo de ligamento, algum tipo de músculo unindo todos esses corpos vertebrais aqui para promover a estabilidade e para fazer o movimento, certo? Então, uma vez que a coluna ela não é reta, ela tem essas curvas, só que ela também tem essas curvas num padrão ideal. Quais são os problemas? São as hipercurvas, ou seja, uma curvatura muito acentuada, e uma hipocurva, ou a ausência de curva, né? Agora, por exemplo, sobre o PC. Olha lá, ó. Pode ver que esse indivíduo aqui está certinho. Ó. Vou até pegar uma imagem daqui e jogar aqui para você ter essa visão aqui. Ó, você pode ver que as curvaturas da coluna dele estão preservadas, né? Então todos os músculos ali eles vão ter um tamanho ótimo para sustentar essa postura, para sustentar essa relação entre os ossos que estão se interconectando, né? Agora olha essa outra imagem aqui para você ver. Olha esse indivíduo da esquerda de verde aqui. Você pode perceber que pelo fato do PC estar mais baixo que ele, ou ele ser um indivíduo muito alto, olha a curva que ele tem que fazer no pescoço para poder se ajustar ali o que ele está fazendo. Isso aqui gera muito alongamento. Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui. Eu tive uma ideia melhor. Só um momento, por gentileza. Problemas técnicos. Aí, maravilha. Então, assim, a musculatura dessa região aqui vai se alongar demais. A musculatura dessa região vai se encurtar demais. E o corpo, prima, ele não funciona como pedaços separados. Uma engrenagem não faz nada sozinha, ela precisa se conectar a outras e aí vai construir um motor, você vai ter a conversão de uma forma de energia em energia química para movimentar aquele motor, enfim. Então, assim, o corpo não funciona, o problema não está só aqui, o problema vai se estender por todo o corpo, porque daí para compensar um problema que está aqui,
esse aqui vai começar a dar problema também, e já esse aqui também, esse aqui também. Então, às vezes a pessoa está com uma dor no pé por causa de um problema no pescoço e vice-versa. Então, assim, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fortalecer, primeiro cortar o mal pela raiz, né? Não adianta nada a gente ir meditar na montanha e continuar passando estresse no trabalho. Então, primeiro a gente tem que corrigir esse problema, certo? Que é a postura aí no seu local de trabalho. Eu penso que seja isso, né? Talvez. Começar um trabalho de fortalecimento para essa musculatura posterior aqui das costas, para você ter mais condição de sustentar essa postura aqui, ó, desse indivíduo. E começar um trabalho de alongamento. Aí, tá, mas qual que é a raiz do meu problema, então? Por que eu estou com um problema? Bom, provavelmente por causa disso. Peraí que eu já voltei. Você tem uma vértebra número 1, é um quadradinho aqui, didático, tá? Para também não estender muito o vídeo. Tá bom, então você tem duas vértebras, esse aqui seria o padrão ótimo, músculo 1, músculo 2, certo? Qual seria o problema? O problema seria esse aqui, ó. Você tem uma vértebra número 1 e por algum motivo postural, o músculo da esquerda está mais encurtado. O tamaninho dele está menor, enquanto o da direita está maior. Aí esse problema vai se acarretando por todas as vértebras. Olha lá, ó. Aí você tem o surgimento de uma curva que não é normal, que são as famosas hiper ou hipolordose, hipolordose ou hipercifose, hipocifose, ou escoliose, quando o problema é na visão posterior. Então aqui, ó, aqui essa coluna está alinhada, aqui essa aqui não está alinhada. E aí lembra que aqui no meio existem disquinhos intervertebrais que servem para amortecer o impacto assim entre os ossos, para não deixar com que eles se conectem e não haja desgaste. Olha o que está acontecendo aqui, ó. Você está comprimindo essa região. É essa compressão que causa dor. Por que é essa região que causa dor? Você tem lá o osso 1, você tem o osso 2, aí eu tinha desenhado em verde aquela cartilagenzinha. Aí você começa a sobrecarregar essas estruturas, elas, né, você tem o disquinho aqui no meio que está se interpondo, ele começa a desgastar. Aí essas estruturas começam a se desgastar também. Aí embaixo dessa estrutura a gente tem o que? Nervos, vasos sanguíneos, que são sensíveis à dor. É onde começa um processo doloroso, é onde começa a ter um desgaste dessa estrutura. E a respeito da musculatura, por que dói tanto, né, o tal do torcicolo? Vou dizer um músculo didático aqui, só para a gente ter. Você tem um músculo aqui, certo? Esse é um músculo. Maravilha. De forma microscópica, quando esse músculo fica muito pequeno, ele faz um nódulo. Então é como se a célula dele se embolasse. Pode ver que até se você passar a mão na região está muito duro. Tem alguns carocinhos justamente por causa desses nódulos. Tem músculo contraindo meio que sozinho, como se fosse uma espécie de cãibra sustentada. E é isso que causa dor, é isso que causa um problema. Mas não há fisioterapia nem treinamento que resolva se você não ir na raiz do problema, que é provavelmente alguma postura de trabalho ou alguma postura, né, que você está dormindo, o travesseiro que está deixando o pescoço pender muito para o lado. Então, basicamente é isso. Então, assim, é assim que funciona o nosso esqueleto. É disso tudo que eu falei que surgem os problemas. O treinamento e a fisioterapia eles são feitos através de avaliação física, né? Não existe prescrição de treinamento, muito menos de correção da parte da fisioterapia sem avaliação física. Essa avaliação física eu já te mandei um vídeo, né? Eu sugiro até que você assista, você já deve ter assistido nesse momento, para depois estar chegando aqui e entender melhor sobre isso. Tá joia? Então um abraço, espero que você tenha entendido. Basicamente é isso. E aí como é que funciona, por exemplo, essa avaliação postural? Deixa eu te mostrar uma coisa aqui, ver se eu consigo. Assim, por exemplo, a gente pede uma série de fotos, ou isso pode ser feito de forma presencial, né? Porque o corpo tem um alinhamento ideal, como mostrado aqui na figura A, e tem os outros desvios, ó. Por exemplo, e aí a partir disso a gente vai começar a prescrever o treino olhando de forma local e depois observando de forma global a melhoria do indivíduo, né? E isso numa vista de lado, né? Uma vista de frente é a mesma coisa, a relação de altura entre os ossos, etc e tal. Então é basicamente daqui que vem o nosso exercício, tá? Não existe exercício sem fazer. É igual assim, ó, só pra gente fechar com chave de ouro aqui. Você já viu alguém chegar no médico e falar assim: ah, tô com dor de cabeça, me dá um remédio para dor de cabeça aí? Não existe isso, né? Quem sabe é o médico. Ele vai pedir uma série de exames ali para saber se o problema é infeccioso, se é bactéria, se é vírus, se é um problema estrutural, se é uma inflamação.
para depois ele tomar a decisão das condutas que ele vai, né, exercer na hora de prescrever o medicamento. A mesma coisa o treinamento. Não existe essa de, eu quero ficar forte, eu quero emagrecer, eu quero isso. Não. Para tudo isso existe a avaliação, né, para determinar as suas necessidades. É por isso, prima, agora eu vou rasgar o verbo aqui, é por isso que na academia ninguém tem resultado. Porque o aluno chega lá e ele fala assim para o professor, eu quero emagrecer, eu quero ficar forte. E não é bem assim. Ele nunca vai emagrecer e nunca vai ficar forte se ele não tiver um aparelho locomotor que permita com que ele se movimente. Pense assim, prima. Qual que é o ápice da medicina? É a cirurgia. Então, o instrumento do médico é o bisturi. O instrumento do educador físico e do fisioterapeuta é o movimento. Se o indivíduo tem uma má postura, ele não sabe se movimentar. Se ele não sabe se movimentar, como é que ele vai fazer movimento para ter resultado? É por isso que nas academias nada funciona. É por isso também que muitas vezes na fisioterapia as coisas não dão muito certo. Porque eles vêm, corrigem um probleminha aqui, não ensinam o indivíduo como é que ele vai ter que se comportar na vida dele a respeito de posturas, né? E aí, como é que vai ficar? Então, assim, a gente acaba não cortando mal pela raiz, o instrutor da academia não tá nem aí, se bobear nem sabe dessas coisas aqui. E é por isso que nada dá certo, entende? Porque a gente quer corrigir só a aparência e não quer cortar o mal pela raiz. Tá joia? Eu espero que você tenha entendido tudo. Um abraço. É assim que se faz consultoria. Não acredite em milagres, porque todo mundo tem problema. Tá joia? Qualquer coisa, estou à disposição. Um abraço.